Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos aí mais uma noite, né, para glorificar, contemplar e exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui, meus irmãos, para se edificar, né, se deleitar na palavra, se alegrar com os nossos irmãos, orar, suplicar a graça de Deus, né, embora estamos um pouco ausente, né, aqui do canal, mas não da presença do Senhor. Creio que Deus tem velado pela gente, cuidado da gente, nos dado o livramento. Que Deus possa abençoar cada vida que está aqui conosco, aqui acompanhando esse canal, esta mensagem desta noite, tá bom? Meus irmãos, antes da mensagem, do tema da noite, pedimos para vocês dar aquele apoio para o canal em nome de Jesus. Compartilha, dá o joinha, se inscreve, comenta, divulgue, tá bom? Para que o nome do Senhor venha a ser enaltecido, glorificado cada vez mais. Amém. Vamos orar antes da mensagem? Amém. Sim, nosso Deus, nosso Pai, querido amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te amamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, pedimos perdão, Senhor, pelas nossas deficiências, pelas nossas debilidades, pelas nossas fraquezas. Senhor, venha nos encher com teu Espírito Santo, venha tomar, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Senhor, lança fora tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, tudo aquilo que entristece, Senhor, teu Santo Espírito. Nos fortaleça, Senhor, com a tua destra fiel, nos lave, Senhor, no teu sangue, Senhor, precioso. Deus, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado, Jesus, porque tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és digno de honra e de glória, tu és majestade, tu és soberano, tu és o Criador dos céus e da terra. O Senhor, papai, é nosso tesouro, é nosso baluarte, é nossa cidadela, é nosso rochedo, o Senhor é nosso escudo, o Senhor, papai, é tudo pra gente, o Senhor, Pai, é o nosso dono. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pai querido amado, em nome de Jesus, Pai, pedimos nesta noite também, Pai, para que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida, Senhor, de todos os nossos entes queridos, tais como pais, mães, sogras, sogros, cunhados, sobrinhos, filhos. Sabe, Senhor, entra na vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco, rompendo em fé. Entra, Senhor, na área conjugal, na área espiritual, principalmente na área financeira. Deus, traga alívio, traga alegria, traga boas notícias. Seja glorificado na vida dessa criatura, Pai, que está aqui às vezes deprimida, se deteriorando, machucada, talvez passando por um momento crítico, Senhor, uma depressão profunda, uma crise de ansiedade, em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha cair tudo por terra, Senhor, que toda cobiça, que toda inveja, que tudo, Senhor, que não provém de Ti, mas provém do mundo, que venha aqui ser queimado, exterminado, deteriorado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua unção, porque Tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Pai, em nome de Jesus, nos proteja, fala aos nossos corações, nos ajude a enxergar aquilo que só o Senhor enxergue, nos ajude, Senhor, a ser cheio do Teu Espírito Santo, a, Senhor, ganharmos almas, Senhor, para o Teu reino, sermos como instrumento, Senhor, sabe, Senhor, de justiça, Senhor, utensílios de honra na Tua mão, na mão do possuidor, que é o único juiz, justo e fiel, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O tema desta noite, qual que é, meu amor? O maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. O que nós entendemos como maior? Grande. Grande. Acima. Acima. Superior. Supremo. Grandeza. Sim. Né? Uma coisa que às vezes, é extensão, né? Maioral. Intensidade. Então aqui no Aurélio diz isso. Vamos ler aqui, está em Mateus capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Muitas vezes já lemos aqui, né? Mas Deus revela cada vez de uma forma, né? Então, no título da Bíblia já diz, aqui eu estou em mãos. O maior no reino dos céus. Amém. Todo mundo quer ir? Pro céu. Pro céu, pro reino. O reino precisa de quê? De um rei. E quem que é o rei? Jesus. Jesus, né? Deus, majestade, Jesus ali, o príncipe, mas que herdou do Pai o trono, né? Ele cumpriu ali fielmente, né? Obedeceu ali, foi fiel até a morte de cruz, por amor de nós. Então ele se sacrificou, foi ali amassado, né?
fala que a paz que nos traz, como que é? O castigo que nos traz O castigo a paz que nos estava traz a sobre paz ele, estava sobre ele. O castigo, que nos trouxe a paz. o que entende sobre isso? Ele foi castigado pelas nossas iniquidades. Exatamente. E a paz está Sobre ele. sobre ele. Ele Então, está se nós nele. não estivermos com ele, nós não temos. Não temos paz. Nós temos que estar em conformidade. Conformidade. Isso, eu tô falando tudo errado, gente. É o cansaço, meus irmãos. Estamos aí na labuta, para a glória de Deus. Ausentes aqui do canal, mas não em espírito. Estamos em espírito e verdade, na medida do possível, sempre orando, invocando, pedindo para Deus misericórdia, compaixão pelas nossas vidas. Não é verdade? Então, meus irmãos, vamos lá. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus, do Mestre. Jesus é o quê? O nosso mentor. Nós estamos aqui para falar dele. Então chegaram até Jesus os seus discípulos. Nós também consideramos o quê? Do Senhor, somos discípulos. Somos aprendizes do Senhor, né? Ele é o verdadeiro professor e nós somos os alunos. Então, chegou no Senhor Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? É um ponto de interrogação. Você vê, os discípulos andavam com Jesus, mas estavam, às vezes, desfocados, em busca de competição. Sim. Queria saber quem seria maior, quem receberia o galardão, talvez, melhor, ou maior, quem seria mais contemplado. Senhor, quem vai ser mais elevado no reino dos céus? Quem vai ter mais importância? Como que nós enxergamos isso, irmãos? A Bíblia fala que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. O menor. Jesus nos ensinou. Sim. Que ele falou: se vocês me chamam de Senhor, de Mestre, devem obedecer o que o Mestre faz. Lembra do testemunho, ele lavando o pé dos discípulos? Ele foi, chamou Pedro, Simão Pedro, falou que ia lavar o pé dele. Simão falou: não, Senhor, não permita isso. Ele falou: se você não lavar se não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Aí Simão Pedro, então lava o corpo todo. Jesus: não, eu dando essa lição de humildade, eu lavando seu pé, automaticamente seu corpo todo vai estar limpo. Mas que gesto foi esse de singeleza, né, de simpatia, de humildade? É que nós temos que ver os irmãos da igreja e chegar ali com a bacia e um pano e lavar. Não, meus irmãos. É que nós fomos chamados para se doar, para servir, para somar, né? Para levantar e não para derrubar, para pisar. Exatamente. Então, os discípulos, eles estavam ali um pouco desfocados, porque o mentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre, ele está ali sempre nos exortando, nos ensinando, e nós vamos o quê? Às vezes se afastando, fugindo do propósito para qual Deus designou para que nós venhamos cumprir. Nós, às vezes, nós fazemos o que nós achamos, e não o querer de Deus, necessariamente. Então, eles aqui, tomado de impulso, de emoção, foi impulsionados de emoção, perguntaram para Jesus um negócio meio sem noção. Senhor, quem vai ser o maior? Espera aí. Jesus ali, ele enxergaria de outra forma. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. E o que eu quero para mim, eu quero para os outros. Eu achei uma pergunta meio vazia, sabe? De puro interesse. Então, Jesus, chamando uma criança, ele colocou no meio deles, dos discípulos. Né? Ele chamou uma criança. O que nós olhamos para uma criança e nós vemos numa criança inocente? Inocência, pureza. Pureza. Nós não enxergamos malícia. Sim. Né? Nós não vemos que a criança ela é interesseira, ela é atrevida, ela é desafeiçoada, ela quer, sabe, ludibriar ou passar a perna, ou quer receber uma porção maior do que o outro. Não, ele não está enxergando isso. E da mesma forma, foi desnecessário esse tipo de pergunta para o Senhor. Aí Jesus tomou uma criança e fala, e disse Jesus: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, ó, a primeira lapada, quer dizer que os discípulos andavam com o Senhor, mas não estavam convertidos. Quanto no meio da gente, da irmandade, da igreja, né? Quantos aí a gente percebe que está perplexo, está longe do Senhor, não está convertido. Fala
que é uma coisa, mas o Senhor que conhece o profundo, o oculto e o escondido, Deus sabe que é outra. Acha que está na luz, mas na verdade está nas trevas. Nas trevas. Porque tem feito só o que as suas faculdades mentais, só o que o seu raciocínio pequeno, sabe? Ele imagina, interpreta, né? Falando nós, muitas das vezes tomamos decisões equivocadas e não vamos para o joelho, não vamos para a comunhão, não refletimos nas consequências, não mentalizamos os ensinamentos do Senhor para colocarmos em prática. Sim. Não colocamos em prática. Então eles foram muito impulsionados pela emoção e queria saber quem seria o maior, como se fosse uma competição. Não que nós não vamos receber recompensa. Não, lógico, irmãos. Só que Jesus, ele quer que nós se doemos. Nós temos que se preocupar mais em servir. Exatamente. Do que ser servido. Porque compete ao Pai, né, recompensar cada um, da mesma forma dos dons de línguas, não é assim que fala? Exatamente. Dos dons espirituais, quer dizer, segundo a proporção do Espírito Santo, um recebe dom de língua estranha, outro de profecia, outro de milagres, né, dom de milagres miraculosos. Deus usa, mas tudo para o quê? Para o conjunto. Sim. Tudo pro reino, né? Para edificação, tudo, né, do tudo, corpo. O centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é a igreja, A cabeça, que né? é o Senhor. E lógico que Cristo é o cabeça de todas as coisas. Então eu creio que eles perguntaram isso pro Senhor, no sentido que você, eu tô fazendo mais. Não, Senhor, se eu faço mais, eu tenho que receber mais. E Jesus aqui, ele pegou uma simples criança, né? E você, como a gente tá falando, se você observar uma criança, o que você vê na criança? Você não vê maldade. Você não vê instinto competitivo numa criança. Tudo pra ela é brincadeira, tudo pra ela é alegria, é riso, é palhaçada, é algo leve, sabe? E você vê que você pode pegar uma criança, você vê nela que você não vê malícia, né? E aqui o Senhor foi bem claro, que no versículo 3, que na minha tá um pouco diferente, que diz: E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, ou seja, então os discípulos ali serviam a Cristo, mas eles precisavam de uma transformação no interior deles, né? Essa forma de ver tudo como, eu sou mais do que o outro, porque eu tô fazendo mais, porque eu tô sacrificando mais, porque eu tô jejuando mais, porque eu tô dando esmola a mais. Se torna até, cortar mais insignificante. É a mesma coisa de não ter aprendido. Exatamente. Né? Deus ensina a gente a ser o quê? Ter gentileza. Né? Nós temos visto o que tem passado aí no mundo afora. Né? A gente tem percebido aí nos noticiários e nós percebemos, meus irmãos, o quanto assim, de quem a gente às vezes menos espera é solidário. Mais do que os crentes, sabe? Em questão de ajudar com donativo, com alimento, né, não perecível, com qualquer coisa. Tô falando em questão lá do Rio Grande do Sul mesmo, né, das inundações ali, das chuvas, né? Pessoas têm perdido a vida ali, familiares, e os próprios utensílios pessoais, sabe? Estão sendo abrigadas ali. E a gente vê que neste momento as pessoas, elas têm o quê? Ela tem solidariedade, tem união, e no corpo de Cristo deve ser exatamente dessa forma, né? E não uma forma competitiva, né? De querer um passar por cima do outro, como nós vemos no mundo, no dia a dia, né? Querendo ou não, tá na política, tá em tudo. A gente vê em tudo a pessoa querendo ganhar vantagem em cima da outra. E Jesus não ensinou a gente querer ganhar vantagem em cima do outro. Chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, né? Estar alegre com quem se alegra. Agora tem pessoas que vê o irmão recebendo uma bênção ou recebendo algo de Deus, começam, sabe, eu tenho que mostrar que eu não tô por baixo, eu tenho que, sabe, e não fica feliz com a conquista do irmão. Isso é super errado. Você tem que glorificar Deus, tem que abraçar seu irmão, tem que contemplar o nome do Senhor e falar: obrigado, Senhor, porque eu sei que assim como o Senhor fez na vida dele, pode fazer na minha também. Exatamente. Essa é a vontade de Deus. Então Jesus pegou ali uma criança para dar exemplo e falou que se eles não se convertessem como uma criança, não entraria no reino dos céus. Já começaria por ali. Queria saber quem é o maior, né? Se você não for igual a criança, se você não mudar a sua ótica, a sua visão, a sua forma de pensar, de agir, de tomar as decisões, e não procurar entender o meu querer, você não vai nem entrar no reino dos céus.
Você não vai nem entrar. Você está querendo saber quem vai ser o maior? Você não vai nem conseguir entrar, colocar seus pés lá. Se converta, povo. Arrependa-te. E conosco é isso todo dia. Exato. Nós sofremos e passamos por muitas decepções. E é daqueles que a gente menos espera. Às vezes vem da família, às vezes vem do corpo da igreja, que não deveria ser assim, sabe? Por quê? Porque falta o alimento que nutre, falta a palavra do Senhor, deixa entesourar no coração e se consagrar, buscar de Deus, em Deus força. Então fala, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Humilhados serão exaltados. E quem receber uma criança no meu nome, a mim me recebe. Quer dizer, se você fazer... Se Jesus comparou uma criança, né, para a gente ser igual a uma criança. Então, se a gente servir uns aos outros, a gente está recebendo também ali a pureza, Deus também vai nos dotar de riqueza. Né? Se nós formos, temos que se lapidar. Ser lapidado, ser transformado, ser regenerado. Deixar o Espírito Santo nos regenerar. Eis que o que era velho se passou, eis que se faz tudo novo. Tudo novo. Agora vamos aqui para um outro versículo. João, Evangelho de João. Estamos acabando. Evangelho de João, capítulo 12, 44. Diz assim. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. No eu sou, né? Criador de tudo. E quem me vê a mim, quem enxerga o Senhor, Jesus, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz. E a luz, o que ela faz, meus irmãos? Clareia, ilumina. Né? Ilumina. Eu vim como luz para o mundo. Então o mundo está em trevas ainda, meus irmãos. E a luz de Jesus quer penetrar. E está penetrando. Só que as pessoas têm que deixar a luz do Senhor entrar. Cair as escamas dos olhos. A cegueira espiritual. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você aceitar o Senhor Jesus, a escama dos olhos, sabe? A seta, aquela fenda, ela vai cair. E você vai começar a enxergar a vida de outra forma, com outra realidade. Né? Não só aqui, porque reflete no porvir, na vida eterna que Deus nos promete. Então ele fala, eu vim como luz ao mundo, para que o mundo, a fim de que todo o que crê em mim não permaneça nas trevas. Então tem que mudar a sua conduta. Não é ter inveja, não é ter ira, sabe? É se lavar no Senhor, se regenerar, uma transformação diária. Não que nós não somos bombardeados, não que nós não pecamos, nós somos pecadores. Mas o dom de Deus é que quando enxerga a luz, a gente se purifica e se chega para perto da luz. Né? Confessa. Né? E aí tem a remissão dos pecados. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, então tem que ouvir, mentalizar e guardar, exercer, exercitar. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, Jesus falando. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E primeira palavra é o quê? Penetra. E Jesus é a própria palavra. Então ele falou aqui na época que ele não veio para julgar. Ele veio para quê? Salvar. Corrigir, ensinar, salvar. Ele não veio julgar, ele veio salvar. Mas olha que forte, mas ele é a palavra, ó. Lembra? Era o verbo se fez Deus, estava entre nós, era a palavra, esteve no mundo, né? Tá no Evangelho de João. Então Jesus era a palavra. Tudo o que existe é impossível não existir sem a palavra que foi Jesus e foi encarnado, né, aqui no mundo. Sem ele não seria possível ter nada do que hoje tem. Ele é a primazia de Deus, né, o primogênito. Então, aí diz, eu não vim para julgar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Quem rejeita, ó, quem coloca tampão no ouvido, faz vista grossa, Jesus falando, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. A própria palavra que eu tenho proferido. Oh, glória! Tá entendendo? Parece ter uma contradição. Mas ele falou que ele não julga. Ele veio disciplinar, ele veio ensinar.
Mas as palavras que ele tem proferido, que ele recebeu do Pai, essas vão julgar cada um de nós. Se nós andarmos em desordem, fora do rumo, fugirmos. Sim. As minhas palavras têm quem a julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará no último dia, no dia do juízo. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito. Ele tem o quê? Prescrito, já anotou tudo o que tem que ser feito, o que tem que acontecer. Já foi prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento, o mandamento do meu Pai, é a vida eterna. Isso é o foco. A vida Eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me disse, assim eu falo. Então, meus irmãos, é isso. Jesus, ele fala que primeiro ele vem o quê? Ele vem passar o quê? Passar a borracha, apagar tudo aquilo que é sujo, né? Ele vem como ali régua, ele vem aprumar a gente como plumo, né? Deixar a gente, ó, limpo, lapidado, sabe? Deixar ali bem... Tem que estar... como que nós podemos dizer? Tem que estar, não é na régua, como o povo fala, mas tem que estar purificado. Tem que suportar aqui na carne, né, as lutas, os bombardeios, né, as setas que nós sofremos na carne em questão de pecado e deixar o novo homem fluir, né? Então, se as nossas vestes não forem limpas e nós não deixarmos o Senhor nos purificar, né, não passar o prumo de Jeová, a régua de Jeová passar para nos corrigir, para endireitar, de maneira nenhuma é possível ser salvo. Porque as palavras que foram recitadas, prescrevidas, já foram anotadas e direcionadas pelo Pai. Pelo Pai, o propósito. Então continua. Nada acontece, meus irmãos, por acaso. Por que tanta chuva? Por que esse calor aqui medonho? Por que esse clima? Por que as estações estão em desordenança? Por causa de nós. Por causa que o que nós plantamos, nós estamos colhendo. Eu vi uma reportagem, meus irmãos, né, que os cientistas estavam falando que eles fizeram um estudo, não sei se todos viram, que onde tem bastante área que não é rural, que é concreto, a chuva que cai não consegue penetrar no solo, lençol freático, isso. Tá vendo aí? Fugir da escola, ó. Nos lençóis freáticos. Então, onde tem bastante prédios, construções, a gente vê que o ser humano aqui cada vez mais anda na carne e cada vez mais quer conquistar aqui. Né, conquistar aqui. Então, a gente vê porque às vezes tem muitas variações no clima, né? Como que nós podemos pontuar aqui? Tem muitas contradições, tem muitos terremotos, muitas enchentes, inundações, por causa disso. Não tem onde a água ela ser penetrada. Então é mais ou menos isso. Entendeu? E não só isso, né? O desmatamento conta muito quando, né, a gente percebe aí a variação entre muita chuva ou muito seco. É tudo isso, o lixo, a poluição. Ou seja, o próprio ser humano está matando a terra aos poucos. Querendo falar bonito aqui, a gente vai só... nós seres humanos mesmo, se tivesse mais amor... A essência penetre, né? Que é a palavra. A criação, né? A Deus. Temor a Deus, Eu sei, né? que tudo se resume à palavra, né? A palavra, gente. Tudo que está acontecendo e o que está por vir, tudo é um cumprimento da palavra do Senhor. E, assim, é triste e é lamentável que eu percebo e vejo pessoas falando, eu estou preocupado com a minha geração. Estou preocupado com agora. Eu vou preocupar para depois que neto, não sei, eu vou saber, não vou estar aqui. Tá entendendo? E muitos também que hoje nós estamos pagando um pato, foi que não se preocupou com os outros que iriam estar vindo. Então, meus irmãos, nossa mente tem que ser renovada, né? Renovada. Nós temos que pedir para Deus
para a gente colocar a mão na consciência e olhar mais com amor pro próximo. Exatamente. É o intuito aqui da palavra. Para nós não sermos medíocres, insensatos, a ponto de podermos olhar só o nosso umbigo, ou pensar só na nossa família e só nos nossos filhos. Por exemplo, eu seria muito egoísta em falar que eu se preocupo, é só com meu filho, só com isso, meu irmão. E meus filhos, se o Senhor não voltar, né, até eles formarem uma família, né, e eles forem progenitores pela misericórdia de Deus, como nós aqui, e tiverem filhos também, netos. Tá entendendo, meus irmãos? Então, vai virando um efeito dominó. Nós temos que pensar no futuro, não só nós, mas de todos, Exatamente. do conjunto. A política não é isso aqui para quem quer viver nesse mundo? E as coisas de Deus é mais ou menos assim. O que nós não queremos para nós não podemos querer o próximo. E o que nós queremos para nós temos que querer pro próximo. É por isso a dedicação. Ainda que nós estamos aqui, sabe, gaguejando, querendo explicar assim de uma forma singela, mas é com amor. O intuito, meus irmãos, é como a gente estava falando. Que eu falei aqui o que é mesmo? Sobre o quê? Que é o conteúdo. Exato. Né? É o conteúdo, é a palavra, é Sim. essência. Essa é a palavra, essência. Vamos parar por aqui, comecei já a gaguejar muito. Ô, Glória! Somos nenhum eloquente não, viu? Nem erudito, não. Somos apenas simpatizantes e com muito amor da palavra de Deus, da presença do Senhor, tá? Que Deus venha abençoar, iluminar cada vida, cada alma, que a mão do Senhor poderosa alcance também essas famílias que estão passando por momentos de calamidade, de dor, de tortura, de angústia profunda, que a mão poderosa de Deus venha alcançar também todos esses que têm abençoado, sabe? De alguma forma, que Deus venha trazer amor para as famílias, trazer a presença dele e os suprimentos necessários, né, meus irmãos? Porque aqui no cotidiano nós precisamos suprir nossas necessidades fisiológicas, então é isso. Né? Que Deus venha restaurar a vida de todos, e principalmente aqui o psicológico, e que a palavra de Deus, a semente ali, possa ser, num momento ali, como eu já ouvi muitos depoimentos, em momento da pandemia, muitos choraram, e muitos foram vender o quê? O lenço. Muitos enterraram, muitos ficaram em luto e outros foram festejar, outros viu como uma válvula ali de escape ali, de sobressair no momento da pandemia e em questão material arrumou uma rota de fuga e se tornou um grande empreendedor. Mas aqui eu estou falando das coisas espirituais. Então, que neste momento de desastre, de angústia, né, que a palavra de Deus chegue ali com impacto ali, sabe? E cause um reboliço dentro das entranhas de cada pessoa que tenha passado por um momento crítico assim e haja ali um fruto ali que venha findar, sabe? Para a vida eterna. Venha ser nutrido e cultivado assim pela mão poderosa do Senhor. Amém. Se é que vocês possam entender. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, meus amados. Em nome de Jesus. Fique na paz. Paz.